Quando vale a pena constituir uma holding imobiliária para pagar menos impostos? Para quem tem 2 ou mais imóveis, ofere renda com compra, venda, aluguel, criar uma holding imobiliária pode parecer uma solução óbvia. De modo geral, ela diminui impostos, ela ajuda na sucessão em termos familiares e ela profissionaliza a gestão do patrimônio. Mas nem sempre é assim. Existem casos em que a constituição da holding pode aumentar os impostos que você paga sobre os seus bens. E nesse vídeo a gente vai responder a pergunta: quando vale a pena constituir uma holding imobiliária e quando você vai realmente pagar menos impostos com ela. Olá, meu nome é Matheus Sete, eu sou advogado, sócio do Andrade Sete Advogados. Nós somos um escritório empresarial e uma das nossas principais áreas de atuação é a estruturação patrimonial para quem tem imóveis, para quem tem propriedade imobiliária. Então vamos começar a falar sobre quando vale a pena constituir a holding. Começando pelo aluguel. Aqui a gente tem uma situação um pouco mais simples. A pessoa física, quando aluga imóveis, vai pagar imposto de renda, assim como qualquer renda que ela ofere. O imposto de renda, na maioria dos casos, tem alíquota de 27,5%. Então, se você aluga um imóvel por R$1.000 ao mês, todo mês você vai pagar R$ 275 a título de imposto de renda. Na pessoa jurídica, o regime é diferente. Se a holding imobiliária optar pelo lucro presumido, o que é mais comum, ela vai pagar ao mês cerca de 11 a 13% de impostos sobre o aluguel. Ou seja, bem menos da metade do que você pagaria na pessoa física. Aqui não tem grande segredo. Alugar imóveis na pessoa jurídica que tem por objeto o aluguel de imóveis costuma valer mais a pena do que na pessoa física. Mas na compra e venda a coisa fica um pouco mais complexa. Na pessoa física, se você vende um imóvel, de modo geral você vai pagar imposto sobre ganho de capital. Esse imposto é de 15% sobre o lucro que você tem com a venda do imóvel. Então, se você comprou um imóvel por R$100.000 e vendeu por R$1 milhão, você vai pagar 15% sobre R$900.000, que é o seu lucro, é o seu ganho de capital. Embora esse valor seja alto, a pessoa física tem algumas oportunidades de obter uma isenção onde pagar menos impostos. Por exemplo, imóveis adquiridos antes de 1969 são isentos, não pagam imposto nenhum. Imóveis adquiridos até 1995 têm um fator redutor desses 15%. E existem ainda outras possibilidades de isenção, como a compra de outro imóvel residencial com esse valor recebido dentro de 180 dias. Na holding imobiliária, na pessoa jurídica, a tributação vai depender de alguns fatores. Os principais deles são o que consta como objeto social da empresa, como a empresa está cadastrada na Receita Federal, em termos do CNAE, o Código Nacional de Atividades Econômicas, e como aquele imóvel em específico que está sendo vendido está caracterizado, está contabilizado na contabilidade empresarial. Se tudo for feito da maneira correta, o imposto a ser pago sobre a venda de um imóvel vai gerar em torno de 6% da receita. Agora, se tiver uma falha ao longo dessa cadeia, o imposto pode acabar sendo de 34% do ganho de capital, mais do que o dobro do que você pagaria se tivesse deixado o seu imóvel na pessoa física. E esses erros, eles são, de modo geral, irreversíveis. Uma vez que a holding é constituída com um desses erros, uma vez que um imóvel é caracterizado de maneira errada na contabilidade empresarial, a gente tem uma situação complicada. Por isso, criar uma holding sem planejamento, sem entender exatamente qual é a sua intenção com cada imóvel, vai alugar, vai vender, há quanto tempo esses imóveis estão no seu patrimônio, qual é o valor, quais seriam os impostos a serem pagos hoje se esses imóveis forem vendidos. Constituir a holding dessa maneira pode ser uma péssima escolha financeira. E existe ainda agora a reforma tributária. Como as coisas vão ficar a partir desse ano de 2026? Em primeiro lugar, a tendência é de um aumento geral nos impostos, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. As duas vão começar a pagar sobre o aluguel e sobre a venda IBS e CBS, que são os novos impostos implementados pela reforma tributária. Para a pessoa física, a coisa fica um pouco mais complexa, porque ela vai ter que apurar esses impostos, coisa que até 2025 não era feita. Para a pessoa jurídica, a complexidade permanece mais ou menos a mesma, porque ela já pagava outros impostos, como PIS, COFINS, que vão ser substituídos pela IBS, pela CBS.
Outro ponto de grande importância é a tributação dos dividendos. A partir de 2026, quem ganha R$600 mil ou mais por ano em dividendos vai precisar pagar 10% de imposto de renda. Isso é mais um fator que leva à necessidade de um planejamento cuidadoso e uma estruturação muito minuciosa da sua holding imobiliária. Fazer de qualquer jeito pode acabar fazendo que você pague mais impostos do que você está pagando na sua pessoa física. O ponto central é esse. A holding imobiliária não é uma pílula mágica. Ela precisa ser criada com atenção, com planejamento e com estratégia. A gente precisa entender o patrimônio e qual é a intenção de uso desse patrimônio. A partir disso, a gente precisa montar uma estrutura com cuidado, prestando atenção e colocando sempre na ponta do lápis o imposto que vai ser pago. Criar uma holding imobiliária é uma ótima oportunidade de pagar menos impostos e de organizar o seu patrimônio, mas isso deve ser feito com cuidado, com estratégia e por alguém que saiba o que está fazendo. Você quer saber mais sobre holding imobiliária, sobre como organizar o seu patrimônio e fazer com que ele renda mais, com que ele seja mais seguro para você e para sua família? Então se inscreve aqui no canal, segue a gente no Instagram, @Andrade7adv. Por lá a gente posta vários conteúdos sobre esse tema. E se você quiser saber mais sobre o tema, entre em contato com a gente.